Olá pessoal, tudo bom? Bom, então a gente vai continuar nossas videoaulas, né? E aí a gente, continuando o nosso assunto de eletroddinâmica, tá? A gente vai ver um pouquinho hoje de circuitos elétricos e resistores, ok? Vamos começar aí a entrar no mundo dos resistores. Bom, a gente vai falar um pouquinho de circuitos elétricos, né? Um comecinho bem básico, tá? Mas circuitos elétricos é uma coisa que já existe na nossa vida de um modo geral, tá? Então você tem circuitos elétricos na sua casa, em todo equipamento que você tem, celular, TV, computador, tá? Então tudo funciona através de circuitos elétricos. O circuito elétrico ele nada mais é do que a ligação entre elementos, né, que vão fazer aquele equipamento funcionar. Então, geradores, receptores, resistores, capacitores, interruptores, todos interligados através de fios ou condutores, e ali você consegue fechar a corrente elétrica e fazer com que o equipamento funcione, tá? Então, você tem circuitos elétricos bem simples, como esse aí que aparece uma pilha, interruptor e uma lâmpada. Isso aí é um circuitozinho bem simples que você encontra, por exemplo, numa lanterna. Já você tem circuitos que são bem complexos, né? Como por exemplo de uma placa-mãe de computador, onde você tem diversos dispositivos aí interligados, ok? Então, circuitos elétricos dos mais simples aos mais complexos, tá? Você conhece. Então, por exemplo, a instalação da sua casa é um circuito elétrico também, ok? E aí, dos elementos que compõem o circuito, a gente vai começar a estudar os resistores, tá? Então, os resistores eles são elementos do circuito que consomem a energia elétrica, então eles vão usar essa energia elétrica, transformando ela totalmente em energia térmica. Então a função do resistor é essa, é pegar a energia elétrica e convertê-la em energia térmica, certo? E aí existem diversos tipos de resistores, né? Então um deles é esse aí que é o resistor cerâmico, tá? Ele geralmente é bem pequeno, e você encontra isso aí em circuitos. Uma lâmpada incandescente, aquela lâmpada mais antiga, né? Que ela produzia muito calor, então justamente transformando a energia térmica, energia elétrica em térmica, tá? E isso aí pesava na conta de energia porque você estava pagando, gastando muita energia, né? Pagando essa eletricidade e ela sendo transformada mais em calor do que em luz, tá? Um outro tipo também é esse tipo aí, o resistor metálico, tá? Que você encontra aí naquele chuveirinho, né? Que você, eu acho que alguns de vocês devem ter em casa, chuveiro elétrico. E aí ele apresenta dentro dele o resistor. Quando o chuveiro queima, é justamente essa pecinha aí que se parte por conta da oxidação, em contato com a água, o metal muito quente, né? E aí ela se parte em algum ponto e para de funcionar. Então é simplesmente trocar essa peça, né? Isso é baratinho, você trocou, colocou lá na posição certa, volta a funcionar normalmente. Essa conversão de energia elétrica em térmica, existe um nome que é chamado, é dado o nome de efeito Joule, tá? Então, a transformação da energia elétrica em térmica é o que a gente chama aí de efeito Joule, ok? A representação do resistor gráfica, né, seria essa aqui. Uma dessas duas, geralmente é a mais usada, tá? Então você tem aí esse retângulo ou esse zigue-zague. Então qualquer uma dessas duas aí é a representação de resistor, ok? Geralmente é acompanhado de uma letra R maiúscula, tá? Mas não é necessário. Vamos ver aqui agora um vídeo, tá? De um experimentozinho, onde você tem o seguinte aí. Você vai pegar um bastãozinho de grafite, certo? Aquele 0,5 e prende ele numa bolinha de papel alumínio. Tá? Então, um bastãozinho fino de grafite. Então, o que é que vai acontecer? O grafite ele vai oferecer uma certa resistência à passagem dos elétrons. Tá? Então,
resistência à passagem dos elétrons vai produzir calor, tá? E consequentemente também luz. Então vamos ligar aqui numa fonte de 12 volts, né? Uma voltagem, uma tensão baixa. E aí veja o que acontece. Ó. Na hora que faz a ligação, então você tem aí os elétrons passando aí com dificuldade, então provocando o aquecimento do condutor. Tá? O grafite ele é condutor de eletricidade, mas apresenta uma certa resistência. Então os elétrons, ó, com a dificuldade dos elétrons, um batendo no outro aí que está bem apertadinho para passar, então eles se aquecem, provocam um aquecimento do material, começa a ficar em brasa. E aí você tem o efeito, ó, produz até luz, de tão quente que fica. Ele fica aí aquecido até o rubro, aí fica bem vermelho mesmo. Essa ideia foi usada para a lâmpada incandescente. Eles usavam materiais, né? Testaram diversos materiais. Thomas Edison lá, ele testou diversos materiais até chegar no filamento de tungstênio, que foi o mais viável, que aguentava altas temperaturas e durava um bom tempo aí funcionando. Bom, então vamos para a chamada primeira lei de Ohm, certo? Então essa parte aí de resistores, a gente vai estudar essa primeira lei de Ohm, tá? O OHM. Bom, vamos considerar aqui um circuito aí, ó, uma representação de um circuito bem simples, onde você tem o resistor aí representado pela letra R, esse zigue-zague. E embaixo você tem a representação de um gerador, que pode ser uma pilha, uma tomada, uma bateria, tá? Então você tem o polo positivo, o polo negativo, tá? O tracinho vermelho aí não necessariamente precisa ser pintado, mas esse maior aí é sempre o positivo e o menor é o negativo, tá? Então, na hora que a gente coloca o gerador aí, por exemplo, eu vou colocar uma representação, uma pilha, tá? Polo positivo, polo negativo da pilha. E aí, quando eu coloco essa pilha, ela tem uma DDP, uma diferença de potencial, uma tensão, né? Que vai fazer com que os elétrons do fio que está conectado aí, eles percorram todo o circuito, passe pela resistência e volte aí pelo polo negativo, tá? Então você vai ter, na hora que faz a ligação, aparece a corrente elétrica I, né? E aí ela vai passar pelo resistor. Então o que o Georg Simon Ohm, né, um físico alemão, percebeu foi o seguinte, que mudando essa DDP, ou seja, o valor do U, ele alterando o valor do U, o valor do I também era alterado, a corrente era alterada. E aí ele percebeu que dividindo, né, a razão entre a DDPU e a corrente I em um condutor é igual à resistência elétrica do condutor. Então ele percebeu que quando ele alterava a DDP, botava uma pilha mais forte ou uma pilha mais fraca, ele alterava também o valor do I, certo? Mas quando dividia um pelo outro, você encontrava um valor sempre constante, que era o valor da resistência que estava lá no circuito, né? E aí ele fez a seguinte relação, que a resistência é igual a U dividido por I, né? Que aparece também muito nesse formato aqui. U é igual a R vezes I. Tá? Então é só fazer meio pelos extremos e chega aí nesse formato, ok? Então é bem simples. Então você pode usar uma das duas aí, não tem problema, certo? Mas U é igual a R vezes I. U igual a RI, beleza? E aí ele percebeu essa relação, né? Que ele alterando essa DDP, o valor do I se altera e o R permanece constante, tá? Isso aí acontece em alguns resistores, não são todos, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. A unidade de medida da resistência elétrica é chamado de ohm, e em homenagem, né, ao físico alemão aí. E o símbolo é a letra grega ômega, certo? Então, a unidade de medida de resistência elétrica, certo? É o ohm, beleza? Bom, vamos ver aqui agora uma simulação. Né? Aqui você tem esse V é o U, tá? É a voltagem, a tensão.
Então, vamos diminuir aqui a quantidade de pilhas que eu tenho no circuito. Tá? Botar 2 pilhas aí. Veja que quando eu mexo na quantidade de pilhas, eu tenho uma corrente pequena, diminuí a quantidade de pilhas, diminuiu a corrente e a resistência continuou aqui a mesma, né? Se eu aumentar a quantidade de pilhas, veja que o I está aumentando e a resistência não se altera, certo? Agora, se eu quiser colocar um outro resistor com um outro valor, diminuir aqui a resistência, pronto, para o I ficar maior. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 pilhas, né? Cada uma com 1,5 volts, então dá aí 3 volts. Então eu vou ter uma corrente de 9 miliamperes. Veja que a resistência se mantém constante. Aumento o valor do U, o valor do I também está aumentando junto com ele, certo? Mas a resistência se mantém constante. Então essa é a ideia principal da lei de Ohm, ok? Bom, a curva característica de um resistor, né? Como eu falei no anterior, a lei de Ohm ela é aplicada somente a alguns resistores, tá? Não são todos. Então, por exemplo, quando você tiver um gráfico nessa forma aí, né, uma reta, então você tem aí o que a gente chama de resistor ôhmico. E aí esse resistor ôhmico, ele segue a lei de Ohm. Ou seja, se eu pegar o U e dividir pelo I, em cada ponto desse aí, eu vou encontrar sempre o mesmo valor, que é o valor de quem? Da resistência R. Ou seja, se eu pegar U e dividir por I, por exemplo, 10 dividido por 2, 5. 25 dividido por 5, 5. Ou seja, eu sempre vou ter o mesmo valor igual a 5. Então esse resistor ele tem uma resistência de 5 ohms, né? E ele é um resistor ôhmico. Já nessa outra situação aqui, ó, veja que não é mais uma reta, né? E aí, o que é que significa isso? Que esse resistor, ele é um resistor não ôhmico, tá? Essa curva pode ser para cima ou para baixo, tanto faz. Mas não foi uma reta, então ele não é um resistor ôhmico, certo? E aí, se você pegar o U e dividir pelo I, ele nunca vai dar o mesmo resultado. Então ele não vai ser uma constante. Então 50 dividido por 2, 25. Se eu pegar o 100 e dividir por 3, 33,3, né? Então nunca vai bater, então sempre vai ser valores diferentes, tá? Então, no nosso estudo aqui, a gente vai se preocupar somente com o resistor ôhmico, certo? Então, quando a gente fizer as questões, a gente está trabalhando com resistores ôhmicos, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Não tem bicho de 7 cabeças aqui, não. Então, determina a DDP que deve ser aplicada a um resistor ôhmico, tá? Então, ele quer saber qual o valor do U, né, da DDP. Esse resistor ele tem uma resistência de 6 ohms e para ser atravessado por uma corrente de intensidade de 2 amperes, é o valor do I. Tá? Então, ele me deu aí, ele quer saber quem é a DDP-U, ele está me dando a resistência de 6 ohms e o valor do I, 2 amperes. Colocando na fórmula, R é igual a U dividido por I, modificando a fórmula, ou então se você quiser já vai direto, U é igual a R vezes I, só substituir os valores, o R é 6, o I é 2, multiplicou, chegou aí na resposta de 12 volts. Né? Então, eu preciso colocar uma DDP de 12 volts. Então, uma bateria de carro, por exemplo, de 12 volts, ligando aí nesse circuito, vai acontecer justamente isso. Ou seja, quando eu ligar essa bateria de 12 volts, eu vou ter uma corrente de 2 amperes e a resistência que eu tenho lá é de 6 ohms. Ok? Bom, vamos falar agora da segunda lei de Ohm, né, que é a chamada aqui também de resistividade. Tá? Então, a segunda lei de Ohm ela se preocupa com as características físicas do condutor. Então, vamos considerar aqui o condutor mais comum que é usado, que é o condutor metálico, um fio, tá? O resistor metálico. E aí, a primeira característica física dele é de que ele é feito.
né? Porque cada material vai ter característica diferente em relação à resistência. Então, existem materiais que são mais resistentes e materiais que são menos resistentes. Então, é isso que a gente chama de resistividade, é representado pela letra grega Rho, é um P. Na verdade, é um Pzinho aí, certo? Que é a letra grega Rho. Então, isso é a resistividade. Então, vai depender do material que você tem. Então, por exemplo, o ouro, ele é um material que apresenta baixa resistência. Então, ele tem pouquíssima resistência. Então, ele é usado em terminais de circuito, né, na ligação dos circuitos, certo? Por quê? Porque ele apresenta alta condutividade, é um dos melhores condutores que existem na temperatura ambiente, tá? Mas é um metal muito caro, então só é usado em aplicações bem especiais. Já se a gente usasse aço, o aço ele já apresenta uma maior resistência porque ele tem uma maior resistividade, tá? Então, o Rho do ouro, a resistividade do ouro é menor do que a resistividade do aço, certo? Então, depende, cada material vai ter um valor de resistência. Então, é o que a gente chama de resistividade. Uma outra característica é em relação ao comprimento. Então, comprimento L, certo, do resistor. Então, se você tiver um fio bem longo, você tem uma maior resistência. Se você tiver um fio curto, você tem uma menor resistência, tá? Você imagina, por exemplo, um tubo, um cano, e você quer passar bolinhas por dentro desse cano, né? É muito mais fácil você passar a bolinha, ela entrar de um lado e sair do outro, se o cano for curto, do que se o cano for longo, tá? A mesma ideia aí, tá? Então, os elétrons entram de um lado para sair do outro. Então, se ele for curto, tem uma menor resistência. Se ele for maior, mais comprido, uma maior resistência. Uma outra característica é em relação à área. E que área é essa? É a grossura. Essa área da seção, que a gente chama de área da seção transversal. É a espessura do fio, certo? Então, se eu tenho um fio grosso, um fio com uma área maior, então é mais fácil dos elétrons passarem, né? Imagina aí novamente um cano. Você tem um cano de 100, aí um tubo, né, daqueles de esgoto de 100. Você passar bolinhas dentro dele é muito mais fácil do que um cano de água daquele de meia, que é fininho, certo? Então, se ele tem uma área maior, fica com menos resistência. Se ele tem uma área menor, ele tem mais resistência, ok? Então, Ohm, ele colocou matematicamente essa relação aí, ó. Então, a resistência vai ser igual a resistividade ρ multiplicada pelo comprimento L dividido pela área. Tá? Então, a segunda lei de Ohm, isso aí analisando as características físicas, segue essa relação aí, ok? Vamos ver aqui uma outra simulação. Para vocês entenderem aqui melhor. Pronto. Então, veja, você tem aqui, ó, a resistividade. Certo? Então, se eu aumento a resistividade, veja que o R está aumentando, a resistência aumenta. Se eu diminuo a resistividade, a resistência diminui. Certo? Então, isso vai depender do material de que ele é feito. Comprimento. Se eu aumento o comprimento, aumenta a resistência. Se eu diminuo o comprimento, diminui a resistência. Ok? Aí, em relação à área, ou seja, a espessura dele, se eu deixo ele mais grosso, ele aumenta, aumenta a área, diminui a resistência, e se ele fica fino, um fio cada vez mais fino, a resistência vai aumentando, né? Então, por esse motivo que o resistor de chuveiro, do chuveiro que a gente viu no slide anterior, ele tem, geralmente é um aramezinho bem fino, né? Por quê? Porque ele vai fazer com que ele aumente a resistência, porque ele tem uma área pequena, ok? Bom, vamos ver aqui um exemplo. Então ele diz assim o seguinte, ó, calcula a resistência elétrica de um fio de cobre, ele quer saber o valor do R, utilizado em instalações domiciliares de 60 metros de comprimento. Então,
comprimento do fio de 60 metros. Vamos escrever isso em notação científica, fica 6 vezes 10 elevado a 1 metro. E ele tem 3 milímetros quadrados de área. Então veja, aí eu tenho um probleminha porque a área está em milímetro quadrado e eu vou ter que colocar sempre em metros, tá? Então, para transformar, você tem que 1 metro equivale a 10 elevado a 6 milímetros quadrados, né? Isso é a relação básica que eu tenho. Então eu quero saber, 3 milímetros quadrados tem quanto de área em metros? Então fez aí meio pelos extremos, 10 elevado a 6A igual a 3 vezes 1, 3. E aí eu passo esse 10 elevado a 6 para o outro lado, só que ele vai passar dividindo, mas eu não quero dividindo, eu quero multiplicando, né? Para ficar na forma de notação científica. Então o que é que a gente faz? É só trocar o sinal do expoente. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. A área transformei para metro quadrado. E finalmente, ele me dá aí também na questão que a resistividade do cobre é igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohm metro. Isso aí é o Rho, que aí eu não preciso alterar nada. Pronto, peguei isso aí, joguei na fórmula, tá? Então eu quero saber o valor do R, então substitui o valor do Rho, 1,7 vezes 10 a menos 8, o L é 6 vezes 10 elevado a 1, e a área 3 vezes 10 a menos 6. Aí tanto faz, se você quiser dividir primeiro esses dois, depois multiplicar, não tem problema. Eu fiz o contrário, eu multipliquei primeiro 1,7 com 6, deu 10,2. 10 a menos 8 vezes 10 elevado a 1, 10 a menos 7. O de baixo eu repeti, 3 vezes 10 a menos 6. E aí agora eu vou fazer a divisão. Então 10,2 dividido por 3 deu 3,4. E a divisão de potências de mesobase, repete a base, subtrai os expoentes, ficou menos 7, troca o sinal de baixo, mais 6, fica menos 1, tá? Poderia parar aí, mas fica mais bonitinho aqui colocando na forma decimal, então equivale a 0,34 ohms. Beleza, gente? Bom, então foi isso, tá? Qualquer dúvida aí, eu vou repetir quantas vezes você quiser. É só voltar o vídeo aí que não tem problema nenhum, tá? Eu vou repetir quantas vezes você quiser. E resolvam lá que eu vou mandar lá no Google Drive, tá? Algumas questões, resolvam e manda o ok aí, tá? Então um abraço a todos e boa sorte aí.